Olá, sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, estou lendo aqui a matéria que me mandaram aqui. Olha aqui. Malafaia pede fiéis não votem em gays para garantir o reino de Deus na terra. Segundo o pastor evangélico, ativistas gays seriam os piores. Ele pediu votos a evangélicos. A depender da opinião do pastor Silas Malafaia, os fiéis da igreja evangélica Vitória em Cristo não votarão em nomes como Jean Willis, pessoal do Rio de Janeiro, nas próximas eleições, tampouco em nenhum outro candidato que seja assumidamente homossexual. Neste sábado 16, durante o programa Vitória em Cristo, Malafaia fez esse curioso pedido ao seu rebanho, Segundo ele, apenas assim o reino de Deus seria garantido na terra. Reino de Deus gozado. Jesus disse: meu reino não é desse mundo. Você prefere seguir quem? Malafaia ou Jesus Cristo? É crente? É só uma pergunta. Perguntar não ofende, tá? Em quem votar para o pastor evangélico? Precisa votar em evangélico. O religioso se refere às eleições de outubro, agora, quando os brasileiros vão às urnas para escolher vereadores e prefeitos nos municípios brasileiros. Uma das maiores bancadas políticas no país é justamente a evangélica, que, como todas as outras, já ajudou a eleger nomes polêmicos, como o de Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, por exemplo. Eduardo Cunha, esse mesmo evangélico, que está respondendo por um monte de desvio de dinheiro, milhões de dólares, e o cara é evangélico. Tem vídeo no YouTube onde esse canalha desse Silas Malafaia, eu chamo de canalha, e se ele quiser bater de frente comigo, é na hora que eu faço ele passar vergonha, na frente de qualquer um, com um desafio apenas. Então, voltando, é o seguinte: esse canalha aí, tem vídeo no YouTube dele apoiando Eduardo Cunha, o evangélico que sozinho roubou mais do que todos os partidos juntos, se for comparar. E o cara é evangélico que envergonhou vocês, evangélicos. Eu vou até fazer uma pergunta, eu vou fazer até uma pergunta para os mogianos, só para exemplo, por exemplo, Você que é mogiano, que sempre votou em pastor evangélico, eu pergunto para você, esses que você sempre votou por ser pastor evangélico, ou por ser evangélico, nesses anos todos que você votou nele, quantas vezes esse filho da puta apareceu no seu bairro para fazer alguma melhoria? Uma melhoria mesmo, que cumpriu promessa, que foi lá cumprir promessa de campanha. Quantas vezes? Vou dar uns nomes aqui, Pastor Evaristo, vereador de Mogi das Cruzes. Quantas vezes esse bosta apareceu na sua casa, eleitor? Apareceu para fazer melhoria na sua rua. Apareceu assim: olha, esse asfalto que foi colocado aí foi um projeto meu que eu prometi para vocês em campanha. Fui lá, batalhei, estou apresentando aqui. Quantas vezes fez isso? Como é que está a sua rua desde que você vem votando em evangélico? Sua rua tem saneamento básico? Tem água potável? Tem luz? Tem asfalto? Tem escola? Tem posto de saúde perto? Funciona? Tem remédio quando você precisa ir lá? Tem linha de ônibus chegando aí? Só estou perguntando. E quem você votou? Votou Caio Cunha? Quantas vezes ele apareceu aí? Quais foram as melhorias que depois que você votou nele, que aconteceu aí na sua rua, no seu bairro? Pastor Evaristo, Odete, qual outro pastor que tem lá? O Lukalevski. Quantas vezes, hein? Você aí de bairro de periferia, que mora aí na periferia todo fodido aí, tem que andar não sei quantos quilômetros para poder pegar a porra de um ônibus. Vai, me diz aí,
você vai votar em evangélico? De novo? Tu é burro pra caralho, então, seu porra. É melhor então você votar num gay. Eu não estou aqui pedindo voto para gay não, tá? Estou pedindo voto para ninguém não, nem para mim, viu, Mojano? Estou falando para você votar em gay não. Mas é até preferível você tentar votar num gay, votar num ateu, votar num macumbeiro, tá? Do que você tornar a fazer a mesma burrada de votar sempre evangélico e esses bostas não fazer merda nenhuma para você, não levar nenhum benefício para o teu bairro, para a tua rua, e você vai votar de novo nesses merdas só por causa de um bosta, de um pastor pilantra. Eu provo isso na Bíblia. Eu provo isso na Bíblia para você, ô cristão. Já cansei de mostrar aqui em vídeo. Isso chama-se manipulação. Eles estão fazendo de você, viu, evangélico? Esse Silas Malafaia e os pastores aí que falam para você não votar em evangélico. Eu conheço pastor decente que diz para os fiéis: não vote em pastor evangélico em eleição. Não vote nem em evangélico, mesmo que não seja pastor. E esses pastores sabem o que estão falando, que não é se meter em política, que sabe que política e religião tem que ser duas coisas diferentes. E até agora, se você não sabe, viu, Mogiano, que é evangélico e que só vota evangélico, fique sabendo, a bancada mais corrupta que existe no Congresso Nacional é justamente a bancada evangélica, com 70% de seus, como se diz, de seus participantes da bancada lá no Congresso Nacional, tá? 70% estão respondendo processos judiciais, ou então estão sendo investigados em corrupção, propina. E você bate no peito que essa evangélica tem que votar na bancada evangélica, tudo respondendo processo. Aí eu pergunto para você, ô evangélico, o seu Jesus participaria de propina? A bancada evangélica daqui de Mogi das Cruzes tem tirado os direitos legítimos dos LGBTs. E eu pergunto para você, evangélico, você que diz que lê a Bíblia, você, evangélico, eu te desafio, como eu já fiz vários desafios aqui, te desafio, evangélico de Mogi das Cruzes, a me provar nos evangelhos. Eu sei que você é um coitado que só conhece 4, não sabe, né? Porque esses pastores não falam para você que evangelhos tem quase 70. Sabia disso? Não sabia, né? Mas vamos falar para você só dos 4 que você acha que conhece. Eu pergunto para você, nos evangelhos, quero que você me aponte um livro dos evangelhos, uma passagem, um capítulo, um versículo, uma vírgula, em que Jesus fala contra os homossexuais. Estou te desafiando. Vou te dizer, você não encontra, porque não tem. Mas se você prestar atenção na sua Bíblia, você vai ver que Jesus só andava com aqueles que eram excluídos ou chamados de escórias, párias, parasitas da sociedade, que eram as prostitutas, os ladrões, cobradores de impostos, os adúlteros. Sabia disso? E sabe quem chamava Jesus de bêbado? Ou até de drogado, né? Sabe quem? Líderes religiosos, que eram os pastores da época, os fariseus e saduceus. Você nunca leu isso na Bíblia? Então veja lá quem é que Jesus chamava de raças de víbora, raça de víbora. Cão vestido, como é que é? Lobo vestido em pele de cordeiro. Vai ver na Bíblia. Vai ver na Bíblia, vai ver lá, vai ler lá em Mateus, começa lá, eu acho que em Mateus capítulo 23. Olha que vergonha, o ateu tem que ensinar isso para vocês, hein? Líder religioso, que Jesus metia o pau, você não vai ver uma passagem na Bíblia de Jesus parando para conversar, comer e beber com um líder religioso, mas você vai ver Jesus chamando eles de raça de víboras, filhos do diabo e tantas coisas mais. Homens
que viviam explorando o povo, usavam a religião para construir riquezas. E eu pergunto, que diferença tem do Silas Malafaia, Edir Macedo e todos esses caras que estão aí da bancada evangélica, que diferença tem eles daqueles fariseus e saduceus? Só estou perguntando, te respondo, nenhuma, é só você ler, seu preguiçoso. Então, evangélico, experimenta uma vez na vida, tá? Separar a política da religião. Vota em qualquer pessoa. Não quer votar em gay? Não vota. Vota em qualquer outro, que não seja nenhum desses pastores evangélicos que você está votando, tá? Experimenta votar. Vou votar no Zé das Couve, nem sei se tem um pré-candidato assim. Vota no Zé das Couve. Se em 4 anos não fizer nada, você troca. Mas veja bem, veja quantos anos você está votando em evangélico. E até hoje, o seu bairro, a sua rua, está lá toda fodida. Experimenta. Esses canalhas, voltando até aos LGBT, esses canalhas têm tirado aqui em Mogi das Cruzes direito legítimo dos LGBTs. E eu pergunto para você, será que Jesus faria isso com os LGBTs? Hein? Só estou perguntando porque perguntar não ofende. Lembre-se que na Bíblia, Jesus só andava com aqueles que eram considerados marginais. Tá? Jesus nunca falava mal deles. Dentro lá daquilo que ele acreditava, lá Jesus acreditava, segundo a Bíblia, ele sempre procurava trazer as pessoas para o lado dele e ele nunca obrigava. As pessoas iam porque queriam. E também nunca ficava falando, não quer vir, então vai se danar, vai se ferrar. Não tem isso não. Tá? Lembre-se que Jesus só andava com aqueles que eram considerados escórias, párias da sociedade. E metia o pau em líder religioso daquela época, que só queriam saber disso daqui. E hoje eu pergunto para você, seguindo esses homens, Silas Malafaia, esses Edir Macedo da vida, você melhorou de vida? Agora você vai seguir esses caras aí? Não vote em gay. O direito de votar, meu amigo, é seu. Política não tem nada a ver com religião. Esses caras querem estar na política para poder manter poder político e grana, viu? Poder político e grana. Por isso que esse Silas Malafaia, ele não se candidata, mas ele influencia muita gente para colocar político corrupto lá dentro. Prova disso, Eduardo Cunha. Uma das provas, Eduardo Cunha. Mas pesquise você, evangélico, tá? Para saber o número. Aquele pessoal, naquele dia da votação do impeachment da Dilma, a maioria que falava, pela minha igreja quadrangular, pelo povo da igreja universal, pelo povo da igreja não sei das quantas, pelo povo não sei das quantas, veja lá que todos eles foram presos por corrupção, e todos eles faziam parte da bancada evangélica, tá? Sabia disso? Não sabia não, né? Porque o teu pastor não fala, o teu pastor da igreja universal não fala, o teu pastor dessa igreja Vitória em Cristo, esse vagabundo aí, não fala. A Igreja da Graça também não fala, porque senão seus olhos vão abrir. Pega a porra do Evangelho de Mateus, você vai lá ver, Jesus metia o pau nos pastores, padres evangélicos da época, tá bom? Agora, nessas eleições, pense bem quem você vai votar. Você tem que votar em quem realmente tem proposta séria, em quem realmente não quer ser político, mas quer ser vereador, para poder, através da vereança, da prefeitura e tudo mais, melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos. Do evangélico, do gay, do negro, do branco, do pobre, do rico. Está entendendo? É essa a obrigação do vereador, essa é a obrigação.
dos políticos. Seria essa, aliás. Tá? Mas um vagabundo desse está usando a religião, está usando a sua fé, a sua crença, viu, evangélico? Para te manipular. Deixa de ser besta. Vote em quem você quiser, aquele que tiver a melhor proposta. Independente da sexualidade do cara, independente da crença religiosa ou não crença religiosa. É aquele que tiver a melhor proposta. E nunca se esqueça, viu, evangélico? Cobre desses políticos que você votar as promessas de campanha que ele fez, ou vier a fazer. Cobre, acompanhe a vida política da sua cidade. Tem YouTube para isso, tá? Não seja massa de manobra desses canalhas. Aqui eu estou me referindo ao povo mogiano, mas eu quero deixar esse recado a todos os evangélicos do país. Você não merece ser massa de manobra de ninguém. Leia direito a sua Bíblia. Deixe de ser um tapado. Deixa de seguir esses caras. O seu Jesus foi morto, crucificado e tudo mais por um porra desse daí. Leia a sua Bíblia. Foi um líder religioso, que é um pastor da época, tá? Os pastores da época, os saduceus e fariseus, que compraram lá as informações de Judas lá, para lá prender Jesus e depois crucificar ele. Era um pastor, era um líder religioso da época. Pode ler a sua Bíblia. Os caras eram ricos, os caras tentavam manipular o governo de Roma, manipular o rei Herodes, tá? E manipulavam o povo. Por isso que o povo lá na hora de escolher entre Barrabás e Jesus, escolheram Barrabás para ser libertado. Sabia disso? Não sabia, né? Manipulação dos líderes religiosos. Então, preste bem atenção, não siga esses canalhas. Use o seu cérebro. Vocês não falam que Deus fez vocês? Então, Deus te deu um cérebro, caralho. Então usa, não seja massa de manobra. Ou será que eu estou falando aqui é palavra de Satanás? Se eu estou falando para você, leia a sua Bíblia, preste atenção. Separe religião de política, não é para andar junto. Essas duas coisas, quando andam junto, alguém inocente, pobre coitado, acaba se fudendo. Sabia disso? Estuda um pouquinho de história para você ver. Não é pecado, não. Tá? Eu acho que é mais pecado, vou dizer assim, apesar de eu ser ateu, eu acho que pecado é você ter um cérebro e não usar. E deixar esses caras, líderes religiosos, que o seu próprio Jesus combateu, fazer de você de massa de manobra, fazer você de bobo, tá? Quando ele diz que não vota em gays, sabe, e fala um monte de asneiro usando a Bíblia, é porque ele simplesmente quer manobrar você, manipular você. Vote naqueles candidatos que tiverem melhores propostas e cobre deles. Será que eu estou falando é pecado? Talvez se você votar num gay, esse gay vai fazer vai lutar para que o seu bairro venha ter alguma melhora. Vai lutar lá na prefeitura lá para poder levar um benefício para a sua rua, para o seu bairro. Aí, o que iria importar se ele dá o rabo, por exemplo? Nada, não importa nada. O importante é que ele, né, supostamente esse que você vai votar, independente de ser gay, dele chegar lá na prefeitura, brigar pelo seu bairro, brigar pela sua rua e levar o benefício para os moradores do seu bairro. Se ele dá a bunda, se ele dá o rabo, se ele chupa um pau, foda-se, é da vida dele, a vida dele manda ele. Mas que ele venha cumprir o que ele prometer, é isso que importa para os cidadãos. Está entendendo? Ninguém é contra político ter uma religião, mas a Bíblia de um político, seja ele vereador, seja ele prefeito, seja ele deputado estadual, federal, presidente da república, senador, caralho, a Bíblia dele, dentro do plenário, tem que ser a Constituição Federal. Está entendendo? A Bíblia Sagrada que fala de Deus, os cambal, ele pode até ler dentro do gabinete dele, ele pode até orar, pedir proteção, caralho. Dentro do plenário
a Bíblia tem que ser a Constituição Federal. Ponto final. Porque não é com a Bíblia Sagrada, tá? É que ele vai lutar para trazer benefício para o seu bairro, para a sua rua. Está entendendo? Evangélico. Política e religião tem que andar separados. É esse o recado que eu tenho que dar para vocês. O Silas Malafaia é um canalha, pilantra, igualzinho, mas igualzinho. Ele, Marco Feliciano, Magno Malta, Valdemiro Santiago, Edir Macedo, Casal Hernandes, toda essa cambada aí, são iguais, sem tirar nem pôr. Igual os fariseus e saduceus que mataram o seu Jesus. Você acha que eu estou errado? Então leia a sua Bíblia e separe política de religião. Vote em quem você achar melhor, vote consciente. E depois das eleições, não pense, votei e estou sossegado. Não, votou o seu candidato, independente dele ser evangélico, gay, o caralho que for, você tem que cobrar dele. O vereador que você votar, o prefeito que você votar, eles são nossos funcionários, está entendendo? Eles trabalham para nós, eles estão na prefeitura, na Câmara Municipal, somente para nos representar. Está entendendo? Independente da religião dele, da sexualidade dele, da cor dele. É isso que o povo brasileiro tem que cobrar. Então, vote em quem você achar melhor. Não siga a cabeça de ninguém, não deve seguir nem a minha cabeça. Eu estou dizendo até para você estudar, para você procurar separar, para você raciocinar nesses candidatos evangélicos que você votou, o que eles fizeram de bom até hoje para o teu bairro, para a tua rua. Será que eu estou falando merda? Eu estou falando para vocês pensarem, raciocinarem, pesquisar, voltar lá atrás da sua vida, lá e pensar, porra, eu sempre votei evangélico e nunca eles fizeram nada. Esse cara não está falando para eu votar em gay que vai ser melhor. Não estou falando isso. Mas eu estou dizendo para você, não seja massa de manobra de ninguém. Vocês, evangélicos, não merecem isso. A não ser que queiram, né? Porque eu já fiz vídeo chamando vocês de burro, porque vocês são burro pra caralho. Porque estou cansado de ver esses caras falar merda e os evangélicos ir de boca aberta atrás. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Tá? Não vote em candidato evangélico, a não ser que o seu candidato até hoje tenha feito algo de bom para todos do seu bairro e da sua rua, não só dar licença para a igreja ser construída. Isso não quer dizer nada. Não adianta um vereador ter trabalhado para abrir uma igreja na sua rua, ter conseguido lá um tipo de uma licença, seja lá o que for, o documento que faltava, para construir uma igreja evangélica na sua rua. Em compensação, os fiéis não tem nem como chegar na porra da igreja, porque não tem asfalto, não tem saneamento básico, não tem água, não tem luz, não tem porra nenhuma para a igreja funcionar. Aí adianta uma porra dessa? Concorda comigo? Então é isso que eu estou dizendo para vocês. E eu falo mesmo com raiva, porque eu vejo umas bosta dessas, e os evangélicos, me desculpe você evangélico, tu não abre os olhos, caralho. Até o próximo vídeo, Perguntar Não Ofende. Tchau, tchau.